Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta para trabalhar língua portuguesa, sou o professor Emerson Damasio, com vocês aí da primeira série. Claro que antes de nós iniciarmos a aula, vou dar aquele recado que vocês já conhecem. Não esqueçam de entrar no Class, fazer a atividade que os professores estão postando ali, tem atividade também que é obrigatória para vocês, além de aumentar o conhecimento, também garantirem a presença de vocês. Mas se você não tem acesso ao Class, está assistindo as nossas aulas pela TV ou mesmo pelo YouTube, aquele pedido de sempre. Entre em contato com a sua escola para você ver quais são as atividades que os professores estão disponibilizando para vocês fazerem, ok? Gosto sempre de lembrar que fazer a atividade é uma forma de você se autoavaliar, de você perceber se você realmente está compreendendo aquilo que nós estamos transmitindo para vocês aqui no Aula Paraná. Dado o recado, vamos para os nossos objetivos de hoje. Olha lá, nós vamos ler, interpretar e identificar a finalidade de uma crônica. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão e um sentido implícito no texto. Inferir uma informação implícita e identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa. Identificar efeitos de ironia ou humor, identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. Lembrando, o locutor é aquele que escreve, o interlocutor é aquele que vai fazer a leitura. Para a gente iniciar mesmo a aula, como vocês já estão habituados, nós vamos para um quiz. O gênero crônica, nós já trabalhamos gênero crônica, o gênero crônica transita por duas esferas de circulação. São elas: letra A, literária e publicitária; letra B, acadêmica e midiática; letra C, jornalística e literária; e letra D, publicitária e jornalística. Então, onde as crônicas são publicadas normalmente, lembra que a gente já conversou bastante sobre isso? Claro que se você está lembrado, você sabe que é a letra C, jornalística e literária, ok? A crônica que nós vamos ler hoje é de um escritor brasileiro chamado Rubem Braga. Foi um jornalista e cronista brasileiro e considerado por alguns estudiosos como o mais importante escritor do gênero. Braga trouxe para seus textos uma visão poética e romântica do cotidiano. Lembram que uma das características da crônica é escrever sobre o cotidiano, sobre coisas do dia a dia? Então, Rubem Braga faz isso, mas ali trazendo uma linguagem bem mais poética, certo? A crônica, ela chama Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. E foi escrita em 1959. Trouxe para vocês uma imagem do que seria o original da publicação no jornal. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui embaixo tem uma data. A data é 21/11/59. Então, possivelmente ali, se realmente for o texto original, ele foi publicado nessa data, 21/11/1959. Já faz bastante tempo. No entanto, a crônica ela continua sendo bem atual. A nossa primeira atividade é pensar sobre o título: Nascer no Cairo, Ser Fêmea de Cupim. Quais são as hipóteses que podemos levantar a respeito do conteúdo da crônica? Então, o que será que essa crônica vai trazer ali de texto sobre nascer no Cairo, ser fêmea de cupim? Quais hipóteses nós podemos levantar? E lembrem-se que a crônica vai tratar de coisas do cotidiano. Vou dar um tempinho para você responder aí no seu caderno e eu já volto.
Então, deu tempo de vocês levantarem as hipóteses? Claro que, como é um levantamento de hipóteses, a resposta de vocês se trata de uma resposta pessoal. E eu sempre gosto de lembrar que as hipóteses a gente levanta de acordo com as nossas histórias de leitura, de acordo com aquilo que a gente já leu, de acordo com aquilo que nós já vimos pelo mundo, ok? Vamos começar então a leitura? Nascer no Cairo, ser fêmea de cupim. Conhece o vocábulo escardinchar? Qual o feminino de cupim? Qual o antônimo de póstumo? Como se chama o natural do Cairo? O leitor que responder não sei a todas essas perguntas não passará provavelmente em nenhuma prova de português de nenhum concurso oficial. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. Nossa atividade da crônica. Nós vamos escrever os significados daquelas perguntas que o cronista começa. Então, quais são os significados de escardinchar, feminino de cupim, antônimo de póstumo e natural do Cairo? Será que você consegue saber isso? Você consegue aí ver na sua casa se alguém sabe te ajudar nisso? Ou será que você vai ter que pesquisar? Vou dar um tempo para você fazer isso e eu já volto.
E então, deu tempo de vocês pesquisarem ou perguntarem aí para os seus parceiros que estão perto aí de você sobre esses significados, o que será que eles significam? Então eu trouxe para vocês para facilitar, olha só. Escardinchar, ele tem o significado de zombar, responder em tom de provocação. Feminino de cupim, arará, certo? Antônimo de póstumo, em vida. Até trouxe para vocês aqui um livro do Machado de Assis chamado Memórias Póstumas de Brás Cubas, ou seja, que acontece depois da morte. E natural do Cairo é o cairota. Ok, mas nós vamos continuar fazendo a leitura. Talvez você esteja se perguntando aí para você, tá, e que diferença faz eu saber isso? Vamos ver a opinião do nosso autor. Quando você está lendo um texto e se depara com algum vocábulo desconhecido, quais métodos você utiliza para sanar a sua dúvida? Então, ó, só para vocês entenderem. Nós temos essas palavras aqui: escardinchar, feminino de cupim, antônimo de póstumo e natural do Cairo. Se por um acaso você estivesse aí fazendo uma avaliação, se deparasse, certo? Com esses termos, quais métodos você utiliza para sanar a sua dúvida? Então, eu gosto sempre de lembrá-los que não é em todas as situações que você vai poder olhar o dicionário, que você vai ter acesso à internet ou vai poder acessar a internet para ter algumas respostas. Escreva aí no seu caderno quais métodos você utiliza e eu já volto. Então, conseguiu pensar em métodos? Conseguiu se colocar nessa situação de não saber o que significa uma palavra e como que você se vira nessas situações? Claro que cada um tem uma maneira de fazer isso, mas eu trouxe para vocês algumas dicas. Por exemplo, buscar o significado é uma delas. Lembrando que nem sempre isso vai ser possível. Então, por exemplo, futuramente, quando você for fazer o Enem, ou mesmo uma prova de vestibular, ou um concurso público, você não vai poder ter esse acesso de buscar o significado. Então, você vai ter que ir em busca de outros meios. Por isso, coloquei aqui, tentar compreender pelo contexto. Será que pelo contexto você consegue compreender a palavra? Então, você não precisa mais buscar o significado. E uma outra dica, verificar se a palavra é a chave para a interpretação. Por quê? Porque acontece de aparecer a palavra, aquela palavra a gente não conhece, mas ela não ser a chave para eu entender o texto. Não é a palavra mais importante para eu entender o texto. Então, são essas dicas que eu trago para vocês sanarem as dúvidas com relação às palavras que vocês não
conhece. E lembram? O que será que o autor diz a respeito de você não conhecer, né, essas palavras? Que diferença isso traz? Olha lá. Porque a verdade é que eu também não sei. Você dirá, meu caro professor de português, que eu não deveria confessar isso, que é uma vergonha para mim, que vivo de escrever, não conhecer o meu instrumento de trabalho, que é a língua. Então o nosso autor já diz ali que ele não sabe também o que essas palavras significam. E agora, nós temos um trecho e eu pergunto para vocês, o que nós podemos compreender sobre o autor nesse trecho? Vou dar um tempinho para você reler o trecho e escrever o que você consegue compreender sobre o autor e eu já volto. Então, leram o trecho? Sempre que aparecer na questão, releia o trecho. É realmente para vocês relerem o trecho quantas vezes forem necessárias para vocês conseguirem responder a questão, ok? Então vamos reler. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. O que podemos compreender? Olha o que eu trouxe para vocês. É possível compreendermos que o autor também não sabe as respostas para as perguntas e se sente solidário com aqueles que também não sabem. Então, além de o autor não saber a resposta, ele compactua com a mesma ideia daqueles que também não sabem a resposta ali do escardinchar, feminino de cupim e assim por diante. Continuando, ainda sobre o mesmo trecho, quais termos o cronista utilizou para estabelecer uma interação com o interlocutor? Então, lembrando, o locutor é aquele que escreve, no caso ali, o cronista. O interlocutor é aquele que vai fazer a leitura do texto. Então, qual termo ou quais termos o cronista utilizou para fazer essa interação? Lembram que na resposta anterior nós colocamos ali que ele compreende aquelas pessoas que também não sabem? Então, como que se dá essa relação de interação? Quais palavras o cronista utilizou? Vou dar um tempo para você encontrar essas palavras, escrever no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram encontrar as palavras? Vamos reler novamente o trecho? Olha só. Aliás, se isso pode servir de algum consolo à sua ignorância, receberá um abraço de felicitações deste modesto cronista, seu semelhante e seu irmão. O que nós estamos buscando? Nós estamos buscando ali termos que faz a relação, a interação entre locutor e interlocutor. Claro que, se vai existir essa relação, essa interação entre quem escreve e quem vai fazer a leitura, é claro que quem escreve vai ter que fazer o quê? Se colocar no lugar. Então, trouxe para vocês aqui. Sua, né, mostrando a pessoa, o deste, o seu e depois novamente o seu. Então, são esses os termos. Mas, professor, por que são esses os termos? Olha só. O autor fez uso dos pronomes possessivos seu e sua para se referenciar ao leitor. Então, ó, sua, certo? Para se referenciar ao leitor. E também do pronome demonstrativo deste, deste. Lembra, a gente já trabalhou bastante esse pronome deste com este no final, certo? Para se referenciar. Então, ao mesmo tempo em que o autor se referencia, ele fala dele, mas ele também fala do leitor. Então, por isso, nós temos ali essa relação, essa interação entre locutor e interlocutor, ok? Continuando, concordo. Confesso que escrever de palpite, como outras pessoas tocam piano de ouvido. De vez em quando, um leitor culto se irrita comigo e me manda um recorte de crônica anotado, apontando erros de português. Um deles chegou a me passar um telegrama felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Acrescentava que eu produzira uma página de bom vernáculo exemplar. Tive vontade de responder. Mera coincidência. Mas não o fiz para não entristecer o homem. Nossa atividade. Nós temos novamente um trecho da crônica e a pergunta. O autor fez a opção da ênclise, olha só, a ênclise aqui, ó, certo? Pronome após o verbo. Essa colocação pronominal está correta? Como assim, professor? Não entendi. Olha só, o pronome você tem três opções. Ou você coloca depois do verbo, ou você coloca antes do verbo, ou mesmo você pode colocá-lo no meio do verbo, ok? Nesta situação aqui, que ocorre a ênclise. O que é uma ênclise? O pronome após o verbo. Nesta situação específica, está correta essa colocação? Sim ou não? E por quê? Vou dar um tempinho para você fazer essa pergunta aí no seu caderno e eu já volto.
Então, conseguiram pensar aí sobre a colocação pronominal, onde nós colocamos o pronome, se é antes do verbo, depois do verbo, no meio do verbo, quando que isso pode ocorrer? Puxou aí na sua memória, tenho certeza que você já aprendeu isso em anos anteriores. Mas vamos reler, olha só. Um deles chegou a me passar um telegrama felicitando-me porque não encontrara na minha crônica daquele dia um só erro de português. Ok, nós temos aqui então o verbo felicitar, e depois o pronome me. Será que isso está correto? Será que pode acontecer? Lembrando que o autor vem trazendo no texto ali, como ele disse, que ele escreve de palpite, certo? Então vamos ver. Está correto, pois trata-se do início de uma frase. Olha só, nós temos o felicitando-me após uma vírgula. A opção faz com que o texto se aproxime da norma padrão da língua. Então, o que eu compreendo com isso? Que eu vou utilizar a ênclise, ou seja, o que é uma ênclise? É o primeiro verbo e depois o pronome. Eu vou utilizar a ênclise no início das frases. E quando eu pensar em início de frase, eu não vou pensar somente aquela do início do período, que começa com letra maiúscula. Esse início de frase também pode vir ali depois de vírgula, certo? Então é sempre de bom tom, quando a gente for escrever ali o mais próximo da norma padrão, a gente fazer o uso dessa primeiro o verbo e depois o pronome. Fica a dica para vocês. E agora eu gostaria de saber aí o que você pensa a respeito sobre essa questão, porque o autor traz assim, ó. Um deles, né, então um leitor, chegou a me passar um telegrama porque não encontrou o quê? Um só erro de português. Quando vocês fazem a leitura de textos, e quando eu falo leitura de textos, eu não estou falando dessa leitura de textos que a gente faz nas escolas, não. Estou falando do seu dia a dia mesmo. Você faz a leitura ali da sua rede social, você lê algum blog, você lê alguma notícia que sai no jornal impresso mesmo. Você percebe que quando acontece algum erro, você se preocupa quando isso acontece, você tem o hábito de corrigir as pessoas. Então, vamos colocar como exemplo ali a rede social. Na rede social, você percebe que alguns dos seus colegas, aquelas pessoas que estão ali envolvidas na sua rede social, se elas escrevem correto, se elas estão cometendo algum erro ali com a língua portuguesa. E você? Você se preocupa na forma que você vai escrever? Então é sempre bom a gente lembrar dessas coisas, certo? Por quê? Porque dependendo do lugar onde nós vamos escrever, nós temos que fazer o quê? Se aproximar da norma padrão da língua. Então é isso que a gente tem que tomar bastante cuidado, ok? Mas continuando a nossa crônica, nós temos: espero que uma velhice tranquila, no hospital ou na cadeia, com seus longos ócios, me permita um dia estudar com toda a calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. Sabem qual o superlativo de pulcro? Isto eu sei por acaso. Pulquérrimo. Mas não é desanimador saber uma coisa dessas? Que me aconteceria se eu dissesse a uma bela dama: a senhora é pulquérrima? Eu poderia me queixar se o marido me descesse a mão? Então, o autor traz ali, percebam que nesse trecho, ele traz algumas palavras que a gente acaba não usando no nosso dia a dia. E ele faz uma reflexão bem interessante sobre o superlativo aqui do pulcro. Ele diz que sabe, que é pulquérrimo. E ele faz uma pergunta para ele mesmo: mas não é desanimador saber isso? O que adianta você saber o superlativo de pulcro? O que vai acrescentar aí na sua vida, no seu dia a dia, o superlativo de pulcro? Mas nós temos lá: é possível percebermos que no trecho: me permita um dia estudar com toda a calma a nossa língua e me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. O autor faz uma crítica implícita, ou seja, aquela crítica que não está escrita ali, mas a gente consegue perceber, aos seus leitores mais cultos. Então, o autor está criticando ali os leitores mais cultos, aqueles que corrigem o próprio escritor. Explique isso sobre essa crítica e eu já volto para a gente continuar.
Então, conseguiram entender essa crítica implícita? Lembram que os textos, eles vão trazer, assim, algumas interpretações que são explícitas, que você realmente consegue perceber ali no texto, por escrito mesmo, e algumas coisas que são implícitas, que você tem que ir além daquilo que está escrito. Olha o que eu trouxe para vocês como resposta. É possível compreendermos que o autor escardincha, lembram lá? Escardinchar, do zombar, seus leitores por apresentar um argumento utilizando-se de vernáculos não tão comuns no cotidiano, mostrando assim ter um conhecimento mais aprofundado da língua. Então ele diz lá, ó, me permita um dia estudar com toda calma a nossa língua. Mas ao mesmo tempo ele vai utilizar penitenciar e pulcritude, tudo ali nesse mesmo período. Então ele já mostra que ele tem conhecimento com a língua. A diferença é que ele sabe quando usar cada uma dessas palavras. Até coloquei aqui para vocês, vernáculos, certo? E agora, me penitenciar dos abusos que tenho praticado contra a sua pulcritude. Lembram que ele ainda fala ali do pulcro. O sinônimo da palavra em destaque é, então o que é pulcritude? Então, praticado contra a sua, letra A, exigência, letra B, beleza, letra C, norma, ou letra D, dignidade. Será que você consegue perceber ali pelo contexto? Olha só, praticado contra a sua o quê? Então ele vai se penitenciar porque praticou a sua pulcritude. Mas essa pulcritude é o quê? É a beleza, contra a sua beleza, a beleza da língua que ele está falando, no caso, a língua portuguesa. O que nós vimos hoje? Que a crônica de Rubem Braga traz uma narrativa bem-humorada sobre a arte da escrita, e já aviso a vocês que ela ainda não terminou, nós vamos terminá-la na próxima aula. Algumas palavras da língua caem em desuso ao longo do tempo, nós vimos ali que não faz diferença a gente não saber o significado daquelas palavras. Escrever bem não significa escrever com palavras difíceis, isso é muito importante vocês perceberem. Não é porque você sai ali com o dicionário na mão, colocando nos seus textos palavras pouco usadas, que significa que você está escrevendo bem, certo? Escrever bem é quando o seu interlocutor, ele sabe aquilo que você está querendo passar pelo seu texto. Os pronomes são recursos utilizados para a referenciação de pessoas, coisas e frases. E os pronomes nos ajudou ali a perceber a interação entre o locutor, aquele que escreveu, e o interlocutor, aquele que fez a leitura. Como indicação para vocês, eu vou deixar aqui o livro do Rubem Braga, Ai de Ti, Copacabana, que é onde tem também, inclusive, essa crônica, e mais um do Valcir Carrasco, que também são crônicas e ali histórias para a sala de aula. Por hoje, eu fico por aqui, espero vocês na próxima aula e até lá!